Bom dia, a paz do Senhor a todos. Nós estamos dando início a mais uma live da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Promessas em São Luís. E nós vamos orar iniciando esse momento. Deus amado, no nome santo de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Deus, mais uma vez, Senhor, agradecido, Senhor, por mais esse dia. Pai, muito obrigada. Deus, eu te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, Pai amado. O Senhor tem nos dado livramento, Senhor amado. Ó Deus, também, Pai, pela liberdade de te servir, Deus. Muito obrigada, Pai. Ó Deus amado, perdoa, Deus, as nossas falhas, Senhor. Pai, continua com a tua igreja, Pai, abençoando os pastores, Pai, abençoando a liderança, Pai, abençoando, Pai, todas as pessoas, Deus, que ali se congregam, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos guia nessa manhã, Senhor. Abençoa o teu filho, Pai, que vai ministrar a palavra também nessa manhã, Deus. E ser, Pai, com todo o teu povo, Pai, em todos os lugares, Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus. Muito obrigada, Deus. No nome santo de Jesus, Pai. Amém. Como eu dizia, né, hoje é mais uma escola bíblica, uma live da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Promessas, aqui em São Luís, né? Aí eu estou vendo aí que o missionário Manuel Teles já está, a irmã Dilza, sejam todos bem-vindos. Como é sabido, né? Eu vou fazer aqui a leitura de alguns versículos e depois eu falo sobre o livro que nós estamos estudando durante esse trimestre. O Salmo 25, do capítulo 1 até o 5, diz assim: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti espero, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causas, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amém. Irmãos, nós temos as ministrações, né, durante esse trimestre terceiro trimestre de 2020, elas têm sido baseadas no livro A Luta, do pastor, missionário, médico psiquiatra John White, né? Hoje já vai ser a 8ª ministração, o 8º capítulo do livro, que tem um título chamado Orientação, né? Ele nos traz orientações de como buscarmos uma vida com Deus. E as demais ministrações do trimestre, elas estão disponíveis no YouTube da Assembleia de Deus Promessas em São Luís. Então, quem não assistiu às outras, né, pode assistir no YouTube da Assembleia de Deus Promessas em São Luís. Hoje, né, quem vai trazer a ministração é o missionário Manuel Teles. Missionário Manuel, deixa eu ver aqui. É a segunda vez que o missionário Manuel ministra. Esta será a segunda vez que o missionário Manuel ministra durante esse trimestre. Deixa eu ver aqui, está aguardando o missionário Manuel. E enquanto o missionário Manuel entra, né, eu quero lembrar de alguns avisos. Hoje tem culto presencial em todos os templos da Assembleia de Deus Promessas em São Luís, a partir das 19 horas. Né? As congregações já tem também culto de oração, né? Já tem culto de ensino da palavra, e a sede, por enquanto, tem o culto de
de oração e do culto nos domingos à noite, né? Os demais trabalhos estão se dando através das lives, da DP. Continuamos com as nossas... deixa eu ver aqui. Continuamos, né, com os nossos cuidados de higiene por conta da pandemia, né, mantendo o distanciamento social, usando máscaras e com a higienização das mãos. Estou aqui, chamei o missionário Manuel, né, está aqui aguardando. Está aguardando, missionário. Sim. Sim, sim. Oi. Pai do Senhor, missionário Manuel. Tudo bom? Pai do Senhor. Tudo bom, tudo bom. Como é que foi a sua semana aí? Agora a gente vai aprendendo, né? Como foi a sua semana? Já voltou, né, com o trabalho lá dos NEPs? NEP não. Não, O evangelismo individual. O discipulado não. O NEP não. O NEP aí não. Sim. Não concordo não com o retorno dos NEP. Sim. Tá certo, missionário Manuel. Então, hoje o senhor vai falar aqui sobre o capítulo que trata da orientação, né? O missionário Manuel se congrega na Assembleia de Deus sede. No entanto, durante esse período da pandemia, ele está no Turu, até retornar ao normal. Eu indo lá no Turu, hoje à noite eu vou estar lá no Turu, vou estar ministrando a palavra lá. Sim. Na manhã, nós estamos com o discipulado A1, lá no Monte Castelo. Sim. Até o tempo mais de menos de uma hora, mas para as pessoas não ficarem assim esquecidas, né? Achar que foram esquecidas. Uhum. A semana foi boa. Na mesma rotina de sempre. E a gente tenta quebrar a rotina pulando algumas regras para quebrar a rotina. A rotina me deixa sem criatividade. Eu não fico satisfeito. A rotina me deixa sem criatividade. Então nós vamos falar sobre orientação, né? Sim. O título sobre o 8º capítulo é sobre orientação. Nós estamos vivendo um momento e esse chiado aí é panela de pressão que a missionária Ramunda Terra está fazendo a comida. Tá certo. As coisas acontecem. Esse chiado aí. Então o mundo nesse momento está precisando de orientação mesmo, muito de orientação. Nós vivemos num mundo não desgovernado, porque Deus está no controle, mas vivemos num mundo de desorientados, pessoas que são desorientadas porque buscam a sua própria direção, buscam ser senhores de si mesmo, né? Eu sou senhor de mim mesmo, e isso causa uma desorientação. Então, precisamos de uma orientação, precisamos ser orientados, precisamos de um norte, precisamos de uma bússola para estarmos vivendo aqui nesse mundo, né? E o autor ele pega vários exemplos aqui. Ele diz que as pessoas procuram horóscopos no jornal, mapas de navegação, né, para enfrentar as águas lá dos mares, buscando uma orientação na navegação. As pessoas procuram uma orientação nos horóscopos para saber como vai ser suas vidas, por onde eles caminhar, né?
E os cristãos podem consultar a Bíblia. Mas, mesmo assim, consultando a Bíblia, ficam muito confusos. Né? Confusos e incertos quanto a esse mapa, quanto a essa bússola infalível que é a Bíblia. Né? Embora poucos cristãos sejam tão ingênuos em suas tentativas de buscar orientação, muitos se sentem inquietos e inseguros, desejando não somente a orientação propriamente dita, mas também um entendimento claro de como Deus a dá, né? De como Deus dá essa orientação. E são esses passos que nós vamos caminhar aqui nesse estudo, dentro do entendimento do John White. Sim. E a Bíblia, ele diz que esse tema ele é constante nos Salmos. O Salmo de número 48:14 diz: ele será nosso guia até a morte. O Salmo de número 25:9 diz assim: guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Sobre minhas vistas te darei conselhos. É o Salmo 32:8. E antes de deixar os discípulos, Jesus teve o cuidado de reassegurar, né, de dar uma animada neles, de dar uma levantada no ego, da autoestima deles, dizendo que o Espírito Santo seria um guia fiel e inestimável para eles. Amém. Não, ele diz assim: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, mas ele vos guiará a toda a verdade. E é admirável, assim como diz o autor aqui, que apesar de repetir as reafirmações bíblicas sobre a prontidão de Deus em guiar os seus filhos, né, nós ainda estejamos tão confusos e ansiosos nessa área. Podemos até colocar assim na parte da ansiedade, porque às vezes você, que é o líder, tem que tomar decisões importantes, chega até a ter uma ansiedade natural, realmente naquela decisão que vai tomar, naquela indicação que vai tomar. Né? Mas aí que entra o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar em toda a verdade. Aí nós vamos passar, que da vez passada parece que eu não cheguei a concluir por causa do tempo, sobre a natureza geral da orientação. Se nós não aprendermos a ser orientados, nós vamos tomar decisões por conta própria. E nós vamos criar estratégias próprias, posso dizer assim, 100% humanas. Não quero dizer que tudo tem que ser no âmbito espiritual, mas tem que ter uma porcentagem dele junto com a nossa criatividade, com a nossa inteligência, para tomarmos decisões. Mas aqui ele vai entrar num assunto muito importante sobre a nossa vontade quando nós pedimos uma orientação a Deus. A natureza geral da orientação. Embora a Bíblia nunca use a palavra orientação, ele fala de um orientador que nós sabemos que é o Espírito Santo, né? E podemos buscar essa orientação. O que eu estou querendo dizer é que muito profundo é mais essa orientação que Deus nos dá do que um jogo de palavras. No fundo do nosso coração se encontra assim algo muito melhor do que a orientação que eu e você desejam. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Que eu e você desejam. Isso aqui é um suporte celular que a página de venda Além da Teles vende. Só R$20, é baratinho. Quem quiser comprar,
Eu estou testando aqui, está ótimo, só estava torto aqui na posição. Certo? Então, a gente, além dessa letra, tem coisa mais funda, mais importante para nossas vidas, nesse sentido da orientação que nós queremos buscar diante de Deus, e que nós vamos buscar diante de Deus. Os horóscopos fracassam. Por quê? Porque são vagos, pouco exatos. Para mim, não são exatos em nada, né? É melhor consultar o Criador do que a criatura. Isso aí é indiscutível, né? E às vezes malignos, mas principalmente porque são impessoais. Por que são impessoais? Porque você vai abre lá o dia do horóscopo e está lá lhe respondendo algo que você não perguntou, que você não questionou. E está lá. Por isso que o autor diz aqui que é impessoal. Nesse tipo de consulta não existe uma pessoa com quem discutir, né? O assunto de que alguém que segure a sua mão e conduza você no caminho da orientação. A pessoa tem que receber uma orientação e ser conduzida no caminho dessa orientação. Então, os horóscopos são totalmente descartados nesse sentido. Nós que somos cristãos, a orientação deve ser um aspecto de seu constante relacionamento pessoal com Deus. Ele quer que você o conheça e seja orientado por ele e caminhe por onde ele lhe orientou a caminhar. Amém. Então, a orientação inclui pelo menos 2 elementos: direção e apoio. Pastor Chaga, nos dá um conselho, nos dá uma orientação. Ó, assim, assim, assim. Mas ele fica, e aí, como é que tá? Tá fazendo assim, foi por ali, como é que foi o resultado? Então, é isso aqui que está falando e é o correto, direção e apoio. Se eu pergunto uma coisa, então ele vai me dar a resposta com a orientação e vai me seguir em termos de estar sabendo como eu estou me saindo naquilo que ele me orientou. Às vezes alguém nos pede um conselho, tudo bem, muito obrigado, a pessoa só ouviu, né? Só entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Está lá em João 10, 27. Mas só que Deus não promete somente a direção, mas também a segurança da presença dele quando a gente for seguir essa direção que ele nos apontou. No livro de Êxodo, tem uma lição tremenda sobre isso. Deus disse para Moisés assim, lá em Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, disse Deus a Moisés. Mas teve um caso, não está aqui no livro, um episódio que aconteceu logo após algo que aconteceu logo após o episódio do bezerro de ouro. Deus disse para Moisés assim, Moisés, eu não vou mais contigo, mas vou mandar um anjo na frente. Então foi a resposta de Moisés. Um bom leitor da Bíblia sabe. Senhor, se a tua presença não for comigo, não subirei daqui. Apenas a orientação que Deus deu, Moisés não queria. Moisés queria a presença dele para seguir o caminho.
ele diz aqui que ele é psiquiatra, né? Sim. E que uns amigos deles disseram que os cristãos parece que são crianças e tinham uma perpétua dependência. O cristão diz que ele nunca amadurece o suficiente para assumir a responsabilidade por suas decisões pessoais. Além de precisar que ele diga o que fazer, precisa de alguém que lhe segure a mão enquanto caminha. E eu concordo com os amigos deles, nós somos totalmente dependentes nisso. Deus precisa segurar nas nossas mãos enquanto nós caminhamos. Além dessa orientação, ele precisa estar conosco. Circunstâncias, às vezes, nas nossas vidas, nos fazem mudar a rota dessa orientação. Tem uma frase que eu gosto, não levando para o lado pejorativo, que diz assim, que aquilo que nós fazemos para sobreviver não nos define. Não nos define. Dependência, sim, ele concorda. Infantilidade, não. Depender de Deus, querer que ele segure na nossa mão, dentro da orientação que ele nos dá, é maturidade. Faz parte da maturidade cristã. Não é para ter uma maturidade que eu me torne independente de Deus. Nenhuma maturidade é suficiente para que o cristão se torne independente de Deus. Nenhuma maturidade é suficiente para que você, meu irmão, se torne independente da orientação do seu líder. Nenhuma. No dia que eu tiver uma oportunidade dada por Deus para dar um estudo, que o tema do estudo é autoridade espiritual, não tem nada a ver com esse negócio de sai em nome de Jesus. Não. É sobre a autoridade outorgada, constituída por Deus. O buraco é mais embaixo. Muitos cristãos não conhecem essa autoridade. Muitos estão servindo ao Senhor, passando por cima dessa autoridade. A maturidade é a capacidade de ser independente e de ser... Embora a maturidade e a capacidade de ser independente estejam interrelacionadas, não são sinônimos. Ao amadurecer, tanto o tipo de relacionamento entre você e Deus, como o tipo de orientação a Ele solicitada, vão mudar. A dependência de Deus vai fazendo nós mudar. E nós iremos crescer. Crescer no amor e na confiança. E nós vamos crescer gradativamente. E você irá saber com mais frequência, sem precisar perguntar o que Ele quer de você. Conta, Senhor, o que tu quer de mim? O relacionamento com Deus, baseado na orientação recebida por Ele, vai fazer cessar de nós essa pergunta. Que a intimidade com Ele vai gerar em nós essa resposta. Nós iremos saber o que Ele quer conosco, o que Ele quer de nós. O que Ele quer de nós. Então, para a gente entender isso, como isso acontece, é preciso ver dois preceitos sobre a natureza da orientação divina. Primeiro, Deus tem um alvo geral para a sua vida. Pronto. Tem um alvo geral para a sua vida. Segundo, o alvo de Deus é moral.
O alvo de Deus é moral. Ele diz aqui que o plano de Deus para mim e para você tem menos a ver com geografia do que com ética. E o seu objetivo supremo é nos tornar semelhante a seu Filho Jesus Cristo. Amém. Se o processo de transformação envolve viagens, se o processo de transformação para nós ficarmos mais parecidos com Cristo envolve viagens, dinheiro, alegria, sofrimento ou qualquer outra coisa, é um detalhe secundário. E às vezes nós não entendemos. E o alvo divino é nos tornar santos. Nos ajudar nessa caminhada. E o tipo de orientação que Deus nos dá e que Ele dará a você é um reflexo disso. Para que a minha santidade cresça. Missionário Manuel, Pois não. eu Pois lembrei não. quando o senhor falou aí, se para alcançar o alvo, né, envolve viagem, envolve alguma coisa, eu lembrei, né, que, digamos assim, que se Deus tem um plano de que alguém, por exemplo, se torne missionário, ele vai dar as condições para que aquela pessoa faça aquilo da forma correta, não é isso? Para chegar no alvo, ele sempre vai dar as condições, né, para que a gente chegue da forma correta, sem burlar nenhum preceito moral, sem se utilizar de nenhuma ferramenta que desagrade a ele, né? Sempre para chegar no alvo dele, a gente tem que seguir os preceitos morais, seguir o caminho correto, Isso. né? É O isso. caminho da retidão. Deixa eu ler um negócio bem aqui. Quando buscamos orientação, já temos no íntimo. Isso aqui é real. Quando buscamos orientação, já temos no íntimo de nossos pensamentos algum objetivo geral pelo qual estamos lutando. Posso lhe pedir para me ensinar o caminho até a rua tal, mas o meu objetivo real é encontrar um certo médico que pode me curar de uma doença, de um câncer. O que isso quer dizer? Que quando pedimos orientação a Deus, podemos ter um alvo em mente. Quem aqui vai abrir um leque para várias coisas. Quando pedimos uma orientação a Deus, nós já temos um alvo em mente. Enquanto Ele tem outro. Consequentemente, é possível que o tipo de orientação que Ele tem a oferecer não nos interesse. Porque nós já vamos pedir uma orientação com algo em mente. E Deus vai nos dar uma orientação contrária àquilo que nós já estamos querendo, e aquela orientação não nos interessa. Não é que os dois tipos de alvo, geográfico e moral, não têm relação entre si. A geografia e a ética andam juntos. Geralmente, quando eu quero decidir, ele está falando aqui, dando um exemplo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, há alguns aspectos morais na decisão. Ele coloca, eu não vou lá no outro lugar, porque é mais longe, eu vou gastar mais. Ele está dando esse exemplo. Optar pela cidade errada é menos grave do que fazer uma escolha moral errada. A Bíblia e a orientação. Será muito simples avaliar a moralidade de todas as decisões. Em primeiro lugar, certos assuntos podem não envolver o aspecto moral. Mesmo quando for esse o caso. É confuso decidir onde há justiça ou quais são os motivos pessoais mais profundos. Se fosse tão simples identificar o certo e o errado em nosso viver diário, não teriam necessidade da Bíblia.
da Bíblia, nem das sugestões, né, do Espírito Santo para entendê-las. Só que também nós não devemos usar a Bíblia como horóscopo. E tem como diz o nordestino, uma cambada de cristãos que usam a Bíblia como um horóscopo. Não posso negar que muitos cristãos, ao ler a palavra de Deus, já se sentiram tocados de modo especial por uma frase ou um versículo específico que lhes atingiu como a voz de Deus, falando diretamente a eles. Porém, sustento que essas experiências não são a regra geral. Deus não quer usar toques, passes de mágica, uma varinha de condão para nos guiar. Ele quer que nós venhamos a conhecer a sua mente. E a palavra diz que nós podemos conhecer a mente de Cristo. Nós podemos conhecer a mente de Cristo. Precisamos ter as mentes de tal maneira infladas com o conteúdo das Escrituras, impregnadas com os pontos de vista e princípios bíblicos, sensíveis ao toque do Espírito Santo, que saibamos instintivamente qual é o passo moralmente correto a ser dado em qualquer circunstância. O uso mais importante da Bíblia em relação à orientação. Em relação à orientação, é o estudo que revela os caminhos e os pensamentos de Deus. Amém. A orientação provém de um versículo selecionado por meio de um alfinete. A gente abre. Quantos e quantos crentes, logo que eu me converti, eu vi esse absurdo. É absurdo. Abre a Bíblia. Vou ver que Deus tem que... Eu usava isso para mim, né? Nas minhas primeiras... No meu início de caminhada, abria a Bíblia, fecha o olho e fazia uma oração, abria a Bíblia, botava o dedo e via que o versículo lá, ó, vamos ver o que Cristo está te dizendo. Está te dizendo. Pode acontecer casos de Deus falar comigo assim, ou com você, se a Bíblia está lendo e você sente ali o Espírito Santo naquele versículo. Mas nesse sentido aí, é inaceitável. É igual aquelas caixinhas de versículo que vendiam na livraria, não sei se ainda vendem ainda. Se eu fosse dono de livraria evangélica, eu nem vendia essas caixinhas. Aí a pessoa mete a mão lá, tira esse versículo. O que tem para mim hoje? Eu acredito que não tem nenhum da de promessa que viaja nisso. Se viajar, vai descer desse trem hoje. Vai descer desse barco hoje. Ele diz aqui que a Bíblia não é uma tábua de hoje celestial. Aquele jogo. Você joga o alfinete e lá ele aponta. Aí a pessoa pode retrucar, mas não tem visões? Tem. Sonhos, profecias, vozes? Tem. Essas coisas não acontecem mais? Acontecem. Eu mesmo já experimentei uma delas, não estou duvidando. Agora, fique atento. Grande parte das orientações desse tipo especial foi dada a homens, algumas vezes ímpios, e muitas vezes teimosos, que estavam apegados demais a seus próprios caminhos. Aí a gente vai dar os exemplos. Faraó, né, Moisés, Balaão, Pedro, Nabucodonosor, Paulo na estrada para Damasco,
e mais tarde numa rota que eu teria desviado da Macedônia, onde deveria ir. Em outros casos, as orientações eram de natureza tão excepcional que não poderiam ter sido transmitidas senão por uma visão. Então, nisso, nós concordamos, como no caso de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, que o anjo foi até a Maria e falou o que estava acontecendo. O alvo de Deus é que nós nos tornemos companheiros deles, amigos dele, aliados deles, e que que venhamos andar ao seu lado. Amém. Ele já sabe tudo sobre você. Agora ele quer que você entenda alguma coisa a respeito dele. Quanto mais eu entender, quanto mais você entender, né, a respeito dele, mais real será o nosso companheirismo, mais real será a nossa amizade, mais real será o nosso relacionamento. E maior será a nossa capacidade de andar no ritmo dele e na direção que ele indicar. Tem um pastor que diz assim, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Não, eu quero ver a voz de Deus audível. Leia a Bíblia em voz alta. Nós temos 12 pessoas. Fique atento aqui para essa parte do capítulo aqui. O poder persuasivo do desejo. Isso aqui, ninguém escapa disso. Pode virar o nosso coração do avesso, nossa alma do avesso, que tem isso aqui. Uma coisa é saber o que Deus pensa, e o outro totalmente diferente é desejar o que Ele deseja. E os nossos desejos influenciam misteriosamente nossos pensamentos e opiniões. Os nossos desejos influenciam misteriosamente os nossos pensamentos e opiniões. Ele deu o exemplo aqui de uma missionária solteira que se apaixonou por um colega divorciado. E esse colega, ele sustentava anteriormente que, embora ele não visse na Bíblia nenhuma objeção a um segundo casamento, jamais se casaria de novo. Jamais se casaria de novo. E a jovem, por sua vez, considerava errado outro casamento, após o divórcio. Mas os dois se apaixonaram. E essas teorias foram todas por água abaixo, né? Todas por água abaixo. Porque os desejos deles influenciaram as opiniões pessoais. A ponto de que ele fala aqui, o autor, o ponto em questão não é a moralidade de um novo casamento, depois do divórcio, mas o estranho poder que uma forte de atração tem sobre opiniões e intenções. Ele diz que os nossos desejos são sementes plantadas pela própria mão de Deus. São sacudidos, né, por muitos desejos, bons e maus, até que venhamos a nos sentir confusos e tontos e perdemos a direção. Ele disse que, no período que ele exerceu a psiquiatria, ele conheceu vários cristãos que desejavam muito alguma coisa. A pessoa desejava tanto que chegava a dizer para ele, isso aí não é a vontade de Deus. E ele explicava que, e ele via que o Deus dessa pessoa era um Deus distante, um Deus que gostava do não, um Deus que o passatempo favorito é negar os nossos desejos.
Quem libertará, tem uma pergunta aqui, é muito boa, quem libertará nossas mentes da escravidão dos desejos? Se a minha mente está à mercê de paixões, como posso usá-la para distinguir entre um desejo bom e outro mal? Quem irá entronizar a razão numa cabeça onde o desejo já é rei? Bem aí. Eu quero uma resposta de Deus para uma decisão. Um namoro. Ah, isso acontece é muito. Só que a pessoa já está ali, ó, já predeterminou no coração que quer namorar. E nós estamos orando, nós estamos orando, nós estamos orando. Deus não falou. Aí entra aquele ditado, quem cala consente, vamos pá. Ou a pessoa já está tão envolvida que mesmo que desça um anjo para dizer assim, ó, não é. Aí esse anjo não é de Deus. Por quê? Porque não é a resposta que a pessoa está querendo. Esse é o grande perigo do nosso desejo. Já está querendo tanto, 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 que talvez a resposta de Deus, que for contrária, nós não iremos aceitar. Na metade das vezes em que precisamos de orientação, não sabemos quais são realmente os nossos desejos. Realmente, quando nós buscamos orientação de forma honesta, nós estamos perdidos em nossos desejos. Na verdade, por um motivo qualquer, nos escondemos deles. Eu queria dar um exemplo aqui de Freud. Ele disse que Freud falava para os amigos deles, quando ia tomar uma decisão, que ele jogava uma moeda para o alto. E quando a moeda cai, se caía do lado que ele esperava, ele ficava satisfeito. Mas se caía do lado que ele não esperava, ele ficava desapontado. Ele quis dar esse exemplo em relação aos nossos desejos quando não são realizados. E nós podemos trazer isso aqui, o que Deus quer. Deveríamos perguntar uma outra coisa. O que eu quero? O que eu quero? Antes de investigar todos os aspectos dos meus desejos ou examinar sua dimensão real, a partir de uma posição vantajosa, como posso medir a influência que eles exercem na minha mente? Ele coloca aqui no teatro da minha mente. É preciso convocá-los e apresentar publicamente. E ele colocou aqui o salmo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele diz aqui que talvez, depois de expulsar os desejos dos seus esconderijos, Deus pode sorrir e dizer, eu estava pensando quando você finalmente iria me mostrar aquele desejo. Aquilo que a gente realmente quer, a gente tem que colocar mesmo para Deus. Aí ele nos mostra a orientação. Imagina como seria desesperador, né? Catastrófico, nós nos relacionarmos com um Deus que não se preocupa conosco. Se a minha confiança, se a sua confiança, irmã, tivesse só na razão, no racional. Mas, felizmente, Deus está mais ansioso por nos orientar do que nós por recebermos a orientação. O maior interesse é dele. Glória a Deus. Amém. O maior interesse em orientar é dele. Ele quer nos orientar para nos libertar da escravidão dos desejos. E dos desejos ocultos.
Lá na história de Jó, Satanás queria descobrir algo oculto no coração do homem, que é o utilitarismo, que o homem só servia só servia a Deus porque Deus tinha utilidade para ele, porque tinha retorno. E é muito difícil o ser humano não ter isso. É uma coisa que vai bem lá no fundo da nossa alma mesmo, tá bem lá escondido. Esse utilitarismo. Serve a Deus porque ele pode nos recompensar. Eu li isso num livro, Os Segredos do Coração. Missionário Manuel. Missionário Manuel. Diga, irmã. Olha, nós temos aqui ainda 14 minutos, tá? Nós temos 3 tópicos ainda, né? 14 minutos. Então vamos pular. Sim, vamos aqui. Orientações e dons. Quando fala sobre santidade, ele quer ele quer ter o cuidado de não levar esse assunto aqui, que ele vai falar agora, em termos negativos, né? O alvo de Deus para o cristão não consiste em que ele simplesmente evite certas coisas. A santidade é uma qualidade positiva que não se divorcia da vida diária. Uma atividade pode ser santa ou ímpia, de acordo com a motivação ou com que tipo de espírito essa atividade é realizada. E a nossa tendência é rotular, dar conceitos a determinadas atividades santas. Essa aqui é uma atividade santa. Essa outra aqui é secular. Eu já ouvi isso do pastor Chaga que não tem não, que é tudo uma fusão. E pensando bem, levando ao pé da letra, né, nós tiramos o chapéu o pastor. E em outras coisas também, tiramos o chapéu para ele. Certo? Uma reunião de oração é espiritual. É espiritual. Tocar piano é bem saudável. Mas qualitativamente é diferente. E com certeza não tão importante. É assim que julgamos. Mas nós não podemos julgar assim. Então, ir numa reunião de oração pode ser muito pouco espiritual. Se estou cheio de amargura e incredulidade e outras mazelas que estão envenenando o nosso coração. E tocar piano pode ser bom ou mal, dependendo do espírito com que eu toco. Aí, a gente pode contrastar que certos obreiros cristãos, obreiros de tempo integral, embora modestamente hesitem em declarar, emitem sinais verbais e não verbais, que nos levam a entender que na concepção deles apenas o trabalho cristão de tempo integral está no centro da vontade de Deus. Aqueles que ganham a vida através do Evangelho e outras coisas. Que esses estão por cima de todos os outros trabalhos. Nós sabemos a importância, a relevância desses trabalhos. E que todos os outros, que têm outras atividades, que eles dizem seculares, não passam de cidadãos de segunda classe. Às vezes até os membros mesmo veem assim. Então nós entramos nas partes de dons e o autor ele pula para uma parte aqui sobre talentos naturais que são dons concedidos por Deus através da hereditariedade, de experiência ou aprendizado.
não sendo sobrenaturais, espirituais na sua natureza. Origem. Os dons são talentos especiais concedidos de maneira sobrenatural aos cristãos pelo Espírito Santo, a fim de capacitar a igreja de funcionar adequadamente, funcionar como corpo, assim como é. O papel da igreja é essencialmente sobrenatural e segue-se que os dons mais importantes para o seu funcionamento são espirituais e não os naturais. Aí eu concordo com ele, fecho com ele, os naturais são importantes, mas a nossa batalha como igreja, ela é espiritual. Então, até que ponto nós devemos ser orientados pelos dons naturais ou espirituais? Os dons concedidos por Deus, naturais ou espirituais, não devem ser desprezados, pois foram nos confiados para ser desenvolvidos e usados. Alguns cristãos não vê conflito algum nesse sentido, não vê. E não é para ter conflito, é para ter um pareamento harmônico. Esses dons possibilitam a mais completa expressão de tanto dos talentos naturais quanto dos sobrenaturais. Mas sendo Deus generoso na concessão dos dons, alguns cristãos são forçados a selecionar aqueles no quais se empenharão. Ele dá um exemplo aqui que o Dr. Martin Lloyd era cardiologista de capacidade excepcional, ele ia ser meio conhecido como cardiologista famoso, mas também ele era um ótimo pregador. Ele optou pelo dom espiritual. Ele optou pelo dom espiritual. Quando ele não pôde mais conciliar, né? Trabalhar. Dizendo assim, quando ele não pôde mais conciliar. Ele teve que tomar a decisão. Sim. E a tomar essa decisão, ele sacrificou o que, obviamente, teria sido uma carreira notável, passando a pregar numa pequena congregação presbiteriana no País de Gales. Anos depois do púlpito da capela de Westminster, em Londres, esse homem influenciou todo o movimento evangélico da Grã-Bretanha. E, através de seus muitos livros e conferências, tornou-se respeitado e amado em todo o mundo. Quer dizer que ele não colocou o dom espiritual mais importante que o dom natural. Ele podia seguir os dois. Ele podia escolher o natural. Ele valorizava tanto um quanto o outro. Com certeza ele sabia que os dois eram dados por Deus. Mas ele optou pelo dom natural, pelo dom espiritual. E esse deu muito efeito no reino de Deus. Portanto, ao refletirmos como saber o Senhor, coloque diante dele não apenas seu desejo, mas também seus dons e talentos. Lembre-se que jamais se deve desprezar um dom dado por Deus, mesmo que ele venha a ser negligenciado. Amém. Não é que um talento natural seja menos importante do que o dom espiritual. É bom frisar bem isso. Em vez disso, o problema é que vivemos em tempos que não são muito normais, né? Não são muito normais. Missionário Manuel, nós temos 5 minutos, tá? 5 minutos. É? 5 minutos. Tem conselhos circunstanciais sobre a prova da lã. Não vai dar tempo. E a voz do pastor, né? Eu acho importante o senhor falar aí sobre a voz do pastor. A voz do pastor. Certo. Que nós todos já conhecemos cristãos que falaram assim, ó, Deus me falou algo.
que diz para mim ir, para mim não ir, para mim fazer isso, para mim fazer aquilo. Meus amigos estão me criticando o que eu estou fazendo, mas eu sinto que foi Deus que me orientou. Eu me senti guiado a fazer aquilo. Mas ele coloca aqui algo importante. Nós temos que pensar se nós não estamos colocando para Deus algo exatamente que nós queremos fazer. Porque quando você pergunta para uma pessoa que tem dizendo que esse louvor não serve, esse louvor serve, pergunta assim para ele assim, qual é o louvor que agrada a Deus? Ele vai lhe dizer. Mas ele vai lhe dizer o louvor que agrada a ele. O que agrada a ele, que ele acha que agrada a Deus. É por isso que nós precisamos ser orientados nessas coisas. Então, a voz de Deus, a voz do pastor, ela tem que ser mesmo pela palavra. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. A palavra diz que nossos desejos são maus. E às vezes nós permitimos ser enganados, confundindo a voz dos nossos próprios desejos com a voz do pastor. Isso aqui que nós temos que ser orientados nisso. Tem muita decisão errada por causa disso. Nós confundimos a voz do nosso desejo com a voz do nosso pastor, com a voz de Deus. As palavras de Jesus, minhas ovelhas ouvem a minha voz, são corretamente interpretadas assim: minhas ovelhas podem distinguir a minha voz. Mas isso não é tudo que o bom pastor está dizendo. O verbo usado ouve implica: minhas ovelhas prestam atenção à minha voz. A ovelha não está preocupada com a possibilidade de se perder no caminho. O pastor conhece o caminho certo e garante que a ovelha andará nele. O que interessa é a ovelha obedecer às ordens do pastor. Se eu me preocupar a ouvir a voz do pastor, prestando atenção em Cristo, obedecendo, fazendo sua vontade, verei que o problema de distinguir sua voz acabará por se resolver sozinho. Amém. Tá? O objetivo de Deus é ensinar você como ser orientado. Você vai emborcar de vez em quando, mas não se alarme, porque isso faz parte do aprendizado. Às vezes o nosso desejo vai coincidir com a vontade de Deus, mas nunca devemos esquecer: o que vai prevalecer é a vontade de Deus na orientação que pedimos. Tá, 1 minuto. É o que vai prevalecer, tá? Tá, 1 minuto, tá, irmão? Não existe uma resposta simples e definida e definitiva para recebermos a resposta divina. É sábio buscar conselhos, mesmo que você tenha que ir contra eles. Buscar conselho do seu líder, buscar conselho do seu pastor. Então, como você pode receber a orientação? Partilhar a visão de Deus, desejar a vontade de Deus e confiar em Deus. Mesmo que a orientação não seja aquela que você quer receber, confie e vá. Amém. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Ore aí, encerrando. Ore. Tá, Ore aí, irmão. ficou muita coisa aqui por ler, Senhor. Tá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus todo-poderoso, nós te glorificamos e te agradecemos por esse momento, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos em nome de Jesus que a tua orientação nunca nos abandone e nós nunca venhamos a parar de buscar essa orientação em ti através da tua palavra, meu Pai. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, missionário Manuel. Muito obrigada, tá? Obrigado. E obrigada a cada irmão Paz aqui que Senhor. esteve presente. A paz do Senhor a todos. Tá,